Senta ali do lado dele. Cadeirinha. Fernandinha, querida, senta ali. Porque agora eu queria que vocês participassem também. Eu sei que é um assunto que é muito triste, é doloroso, mas eu acho que tem muita importância a palavra de vocês e a gente mostrar isso. É um assunto que toma conta dos noticiários, infelizmente. Vou trazer aqui a Rosa Inês, a Juliana, Ribane, que são mães de filhos em tratamento. Tem a Neiva Evanice, mãe de filho recuperado, graças a Deus. A Eliane Ferreira, que tem o marido em tratamento. E o Sérgio Rodrigues, que tem uma clínica de recuperação. E a doutora Ana Cecília, que é médica psiquiatra. Mas antes dessa conversa, você vai ver o que falam os dependentes que estão nas ruas. Muito triste, mas vamos ver. Há quanto tempo usa o crack? É mais ou menos 18, 19 anos. O crack é o fundo do poço mesmo, cara. É uma parada de 5 minutos, cara. Mas você sabe que você esquece de tudo assim, ó. Você esquece de tudo, cara. Tem que ser muito sincero, é horrível falar dele, mas eu sou um animal, eu sou um cachorro, que eu ando pra lá e pra cá, sinto cheiro de comida, tenho fome, sabe? Tenho vontade de usar drogas, quando dá vontade de dormir eu durmo, quando dá vontade de comer eu como, quando dá vontade de fazer sexo eu não faço na rua. Eu sou um cachorro. O que dá muito medo aqui na rua é a própria sociedade que nos discrimina, cara. Somos esculachados, somos espancados sem motivo, como um amigo meu mesmo. Ele foi pedir um copo d'água num bar, um rapaz que estava bebendo do lado, meteu a garrafa de cerveja na cabeça dele que rasgou. Só porque era morador de rua e foi pedir um copo com água num bar. Ah, pô, cara, eu já vi cara dando facada no outro por causa de isqueiro, cara. O cara dá uma facada no outro por causa de um isqueiro velho, cara. No real, meu. Porra. Eu coloquei na minha cabeça assim, que eu, dentro dessa situação, do jeito que eu estou, no caso, adicto, no caso nós somos adictos, né, meu? Somos usuários. Eu tenho que separar. Eu não consigo conviver com a minha família. Não porque eu roubo dentro de casa. Porque, meu, o crack é embaçado. Muito sofrimento, dor, tristeza. Da pior forma possível. É porque eu tenho 2 irmãos, meus irmãos são bem sucedidos naquilo que eles fazem. Tenho começado com nem eu, estudando em escola pública, não tendo faculdade. Um irmão é representante comercial e tem uma vida legal, estável. Um outro irmão começou como office boy e teve a indicação para trabalhar num banco, hoje é analista financeiro. Tem apartamento, tem carro também, tem sítio. Então, para a família é triste, porque eu acabo sendo a ovelha negra, a parte desagradável, né? Dizendo assim. Eu tô querendo vencer sem depender deles, até porque eu nasci para vencer, né? E não quero depender de ninguém, até porque eu já chateei muitos deles e quero voltar de cabeça erguida, já estruturado, e não tenho que ser ajudado de novo, porque eu já tive muitas oportunidades. Tenho vontade de procurar minha família, tenho vontade de voltar para casa, mas voltar para casa como? Sem trabalho, sem dinheiro. Eu não vou voltar para minha casa com a mão na frente e outra atrás. Não vou. Porque minha família não é bem de vida. Aí eu vou chegar lá, vou passar quanto tempo sendo ajudado por eles? Não. Não mesmo. Eu podia voltar pra minha terra se eu já voltasse pra lá com um emprego garantido, certo? Aí eu voltava. Com um emprego garantido, certo? Aí eu voltava.
Então, eu quero saber aqui quem é a Rosa. Eu. Ah, tá na plateia. Tô aqui. Ô, Rosa, quando é que você percebeu que o seu filho estava consumindo crack? Conta aqui. Fala. Então, Hebe, ele estava tendo assim, um comportamento estranho, né? Passava muito tempo fora de casa, né? Eu chegava assim, meu esposo trabalha, nós chegava, não encontrava ele em casa. Daí começou a sumir alguns objetos dentro de casa, né? Foi aí que a gente percebeu que era ele que estava levando. Aí, evidentemente, já sabia que era para comprar droga. Isso. E como é que foi? Você falou isso para ele? Daí nós chegamos, conversamos com ele, né? E ele, como todos, nega no início, né? Mas quando ele chegava em casa, você percebia que ele estava diferente? Percebia. E mesmo assim ele continuava negando? Continuava negando, que eles negam até o fim. Então, e você depois conseguiu o quê? Daí a gente conversava com ele, falava de internamento para ele, tudo. Ele não queria. Daí ele passava assim muitos dias fora de casa. A gente tinha de ir atrás, eu e meu esposo, ir atrás dele. A situação muito difícil, porque às vezes quando eu lembro, nossa. Mas você conseguiu tirar ele desse mundo? Tô tentando, Hebe, agora. Tô tentando ainda, porque inclusive ele está na clínica do Sérgio, saiu agora. A clínica do Sérgio aqui. Isso. Essa história do Sérgio é bárbara. Isso, então. Daí ele saiu sexta-feira, né? Venceu o tempo dele lá. Daí ele saiu. Agora vamos trabalhar. Mas né? você acha que ele pode voltar a consumir a droga, não? Olha, como é que ele chegou em casa? Quando ele veio da clínica? Não, ele chegou confiante, alegre, falando que não quer mais isso para a vida dele, vai arrumar um emprego, né? Então, e eu e meu marido, nós damos todo o apoio para ele, todo amor, né? Que nossa família, assim, muito... Isso, maravilhoso. Muito isso amorosa, é importantíssimo. Né? Muito amorosa, eu e meu esposo. Então, nós estamos dando muito amor para ele e bastante palavra, né? De incentivo para ele. Então, ele fala que vai trabalhar agora, e é isso que a gente espera dele agora, Hebe. Maravilha. Quem é a Juliana? Eu? Você. Nossa, mas novinha você. Sou esposa. Você é esposa? Sim. Do? Horácio. Do? Horácio. Horácio. O que você falou para ele para recuperar o seu marido? Então, na verdade, quando eu comecei a namorar com o Horácio... Horácio, meu esposo, ele... me contou toda a história, né? Muito antes da gente começar a namorar. E ele estava na recuperação já. Ele ficou internado, conseguiu se recuperar. Hoje em dia ele tem um projeto que trabalha e ajuda as outras famílias, né? Ah, que legal. O que é mais importante para a recuperação, Neiva? Eu tenho 2 filhos dependentes químicos. 2 filhos dependentes? Isso. Eu estou nessa história há 15 anos, junto com outro meu filho, que hoje é um coordenador de comunidade terapêutica. Eu tenho um dos meus filhos, que é o meu filho mais velho, que está aqui na plateia, que foi um usuário de crack. Está há 1 ano e meio em sobriedade, graças a Deus. E também se dedica na recuperação de outros dependentes, no nosso projeto. O que você acha mais importante para a recuperação? Para recuperar... O amor, né, o apoio é a coisa mais importante, porque no momento que se nega o amor, eles não têm onde se segurar. É verdade. E Deus, sempre Deus. Sempre Deus. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Eu queria perguntar, eu assim, observando muito esse triste mundo, né, do vício em qualquer tipo de droga, mas o crack talvez seja a coisa mais grave, né, talvez o ápice desse consumo que leva as pessoas para um caminho sem volta, né? A pergunta para quem tem marido que já passou por isso, graças a Deus já não está mais, e quem tem filho que também já passou por isso, será que o que eu vejo, que é uma criança, vocês educaram essas crianças, quer dizer, vocês deram carinho, deram um lar para essas crianças, porque muitas vezes crianças abandonadas, tal, que vão para a rua, eu consigo até entender. A gente até entende. Agora com mãe, com pai, etc. Como é que cai numa má companhia como essa? Porque eu só vejo isso influência das más companhias, porque você vai ter que experimentar, estímulo à experimentação, né? Você não é bacana porque você não está fazendo. Tem pouco essa história, né? A gente tem que cuidar dos filhos para que eles não sejam influenciados por essas pessoas que vão acabar destruindo a vida deles.
No caso de vocês, quer dizer, no caso do seu marido, tal, foram más companhias? E sair dessas más companhias resolve? Olha, eu acredito que tenha sido na adolescência, né? Então, hoje ele está com 34 anos. Isso começou mais ou menos uns 18 anos atrás. Ele ficou até um tempo em recuperação, 8 anos, e houve a próxima recaída, né? Que foram há 1 ano e 3 meses atrás. Amor ele sempre teve, uma boa estrutura familiar também. Então, acredito que foi mais assim, de companhias mesmo, né? De molecagem. Bem que você falou. Eu acredito que tenha sido isso. Má companhia é um... Aí começa e não para mais, não né? Para, porque daí não quer parar. sempre mais. É verdade. Por isso é uma coisa, quando falam da legalização das drogas mais leves, o problema não é nem que a droga mais leve não faça tão mal para a saúde, né? Qual é a negócio da maconha? Que no caso da maconha, que mas pode ser eu até... não fui a favor mas não é, disso, mas é um não. trampolim, é o início. Depois as pessoas querem mais e elas não se satisfazem. Exato. Então não adianta. Eu acho que, na verdade, tinha que fazer o cigarro virar ilegal. Não é nem... O cigarro também é a maior causa-morte da humanidade. Fernanda, Na verdade, você fuma? a grande droga é o alcoolismo, né? Eu fumei durante 21 anos. Bebida. Fumou? E como é que você conseguiu? Parei... Foi uma bênção de Deus. Um dia eu acordei e realmente foi uma graça. Eu falei isso com o Drauzio Varela, inclusive ele disse que conhecia 2 outros casos de simplesmente desconectado da necessidade. E salvou a tua vida. Que salvou minha vida, Claro, porque eu sou asmática e então eu Nossa. provavelmente iria ter alguma mazela. Agora, de fato o álcool e todas as coisas são comportamentos de mola e para manipular a realidade, é claro que sim, nós não podemos ser cínicos a respeito disso. Mas a devastação do crack é realmente algo que qualquer mãe, eu que tenho filhos, eu durmo e acordo rezando para... Que é a pior doença que um filho pode ter. E vício é doença. Tem que ter a compaixão de você estar lidando com um doente e não um preconceito, porque aí realmente a coisa desanda sem retorno, né? Mas eu ia falar aqui com o Sérgio, porque ele teve uma experiência como tem uma experiência como dono de clínica. Existe um momento em que o caso, você vê lá na clínica, que está perdido, não tem volta? Existem casos, né, de quando o paciente ele já está marginalizado, se torna muito mais difícil a recuperação dele. Mas eu diria, né, por experiência própria, né? Você foi viciado? Na realidade, eu não digo que eu fui, né? Eu sou um dependente químico em recuperação. Jura? Eu entrei em recuperação há 15 anos atrás. Eu fui usuário de crack, né? Eu já roubei, eu já fui preso 4 vezes, né? E nem assim você deixou na época? Não, na época eu não deixei. Eu preferi abandonar a minha família. Você está brincando? E morar na rua. Olha o que a droga faz as pessoas fazerem, né? Imagine, pensou em abandonar a família por causa da droga. Era crack? Eu terminei o meu uso de droga usando crack, né? Eu peguei bem o início do crack, né? Que foi há 15 anos atrás. Era uma droga que estava entrando no mercado. E, assim, tinha o preconceito, né, de quem era usuário de crack, não era bem visto e tal, mas numa ocasião que a gente estava usando cocaína, a cocaína acabou. Aí um amigo tinha uma pedra de crack, ofereceu, vamos fumar. Eu falei, não, não, não. Amigo. Amigo, né? Porque você chama isso de amigo? Porque... Né? Vivendo a situação, né, o maior traficante que existe na face da Terra é meu melhor amigo. Porque o meu inimigo não me oferece droga. Presta atenção no que ele está falando, hein? É o melhor amigo, às vezes, hein? E cuidado com o amigo, porque o amigo é que leva você. Porque você sozinho não vai. Eu tenho certeza que não vai. Sozinho não vai, né, Sérgio? Com certeza, né? Você também começou por causa de amigo. Eu, na realidade, eu comecei a usar droga porque eu era muito tímido. Então, eu precisava de um estímulo, né? Para se relacionar com outras pessoas, para chegar numa namoradinha e tal. Então, eu comecei a beber muito cedo. Com 11 anos de idade, eu já bebia. Meu Deus! Aos 14 anos, eu já usava maconha. Mas a maconha nunca me fez bem porque me dava muito sono. Aos 18, mais ou menos, foi quando eu conheci a cocaína. Aí, para mim, foi tudo de bom, né? Meu Deus, que horror! Porque era uma droga. E o que você sentia? Como é que você ficava? Eu, na realidade, eu sentia muito prazer, né? Porque a droga me deu poder, né? É aquilo que o Justo estava falando anteriormente, né? Um dia, a conta vai ser cobrada. Então, tudo que eu quis conquistar com a droga,
eu conquistei. Mas também o dia que a conta veio, e aí, porque assim... E muitas vezes a conta é a sua vida, né? Para você, graças a Deus, você parou em tempo, né? Eu não morri por muita sorte, né?